Olá, pessoal. Voltamos nessa série de podcasts em comemoração aos 30 anos do curso de Direito da Univale. E hoje eu recebo aqui a professora Vanessa, que é coordenadora do EAJ, a professora Lorena, que é professora e orientadora de estágio no EAJ. E elas vão falar de algo que os nossos alunos gostam muito, que é o nosso campo de estágio, nosso laboratório de estágio. Primeiro quero conversar com a Vanessa. Vanessa, dá um oi aí para a galera, se apresenta, fala quanto tempo você está nessa universidade. Olá, pessoal. É um prazer, estar aqui conversando com o professor André, coordenador do curso de Direito, com a professora Lorena, que é uma honra trabalhar ao lado dela. Eu estou aqui na instituição há 24 anos. Já entrei como coordenadora do EAJ. Na época, os professores, todos que trabalhavam lá, iam fazer mestrado. Ficamos eu e o professor Rogério. Então, o Rogério ficou um dia na semana e eu já entrei para trabalhar no EAJ. E aí, logo no dia seguinte, me falaram, não, você vai ter que ser a coordenadora do setor. E quem me contratou, por coincidência, foi a doutora Teodolina, que é a mãe da doutora Lorena. Ela me contratou 24 anos atrás, ela trabalhava aqui conosco, e ela que fez o meu contrato. E estou lá há 24 anos, com muito prazer, com muito orgulho e com muita dedicação, porque eu amo esse trabalho é valoroso, a gente vê os alunos chegarem de um jeito e saírem de lá transformados, tanto no quesito técnico, mas no quesito emocional, afetivo, e saem de lá assim, até em êxtase, assim, de tanto que eles aprenderam e lidar com as pessoas e fazer atendimento, e também no quesito técnico, eles saem valorizados e muito mais seguros, até para ir para outro estágio ou então para a vida profissional mesmo. Nossa, a gente vai ter muita conversa então nessa tarde, mas então 24 anos é uma história, é uma vida. Quero também ouvir da Lorena. Apresenta aí, Lorena, fala um pouco aí quanto tempo você está na Univale, no EAJ. Ei, gente, meu nome é Lorena Vitório, estou na Univale, no EAJ, Entrei na Univale pelo EAJ desde agosto de 2020. Foi no meio da pandemia que, então, eu fiz aquele processo seletivo, fui contratada ali e começou uma etapa completamente diferente na minha vida profissional. Assim, eu já era advogada há 6 anos antes de entrar no EAJ, mas o EAJ me ensinou a advogar de uma forma completamente diferente. Assim. Então, foi um crescimento pessoal e profissional muito grande. E é uma honra gigantesca estar do lado da Vanessa, do lado do Dr. William, do lado da doutora Tereza, doutor Erilan, doutor Felipe, ali no dia a dia do EAJ, não só alcançando o Fabiano, não só alcançando os nossos alunos, mas também a população externa, que precisa tanto de uma prestação jurisdicional, que demanda ali uma concretização do acesso à justiça, e é muito bonito, é muito honroso a gente poder fazer parte disso. Gente, é interessante a professora Lorena, aqui, e ela falar que está já no EAJ desde 2020, na pandemia, que ela entrou no nosso estágio, e eu me recordo, a professora Vanessa está com 24 anos de casa, e muita gente aí que está nos ouvindo nesse momento fica pensando, na Univale, como é que entra, como é que é o ingresso, e eu lembro de um fato curioso que aconteceu no processo seletivo da Lorena. A professora Lorena participou do processo seletivo, que eu estava na banca. E, professora Lorena, mais detalhadamente, como é que foi esse processo seletivo? O que aconteceu? Alguma coisa marcante em relação a um blazer? O André adora contar essa história, gente. Não vou falar nada, não, A gente tem que só contar mesmo. Eu estava completamente apavorada, porque eu estava atrasada já. O horário, eu acho que era 16 horas. E aí, quando eu fui descer do carro, meu blazer simplesmente rasgou nas costas inteiras. E eu estava com uma regatinha embaixo, assim. Você vai fazer um processo seletivo para assumir um cargo de advocacia numa instituição do renome da Univale, você não quer aparecer de regatinha. Mas, como não dava tempo de voltar em casa e pegar, eu joguei o cabelo assim por cima,
Falei com meu marido, corre lá em casa, pega outro blazer para mim, traz. Só que ele não chegou a tempo. E eu, enfim, me desestabilizei completamente no dia do processo seletivo, mas no final das contas enfrentei e deu tudo certo. Estamos aqui, né? Estamos aqui. E foi aprovada. Isso mesmo. Mas é interessante. E agora, professora Vanessa, eu acho que, como eu disse, 24 anos é uma vida, é uma história. Eu acho que essa pergunta, talvez, a professora não vai saber números corretos, mas aproximadamente quantos clientes que já passaram pelo EAJ? Olha, já passaram mais de 11 mil clientes. A gente tem Nossa. essa estatística lá, né? Porque todo ano a gente tem que prestar contas, né, para a própria instituição, porque é uma atividade de extensão também. Mais de 11 mil clientes e mais de 5 mil alunos já passaram por ali, né, nesse tempo todo que a gente está ali no EAJ. Então, é muita gente, é muito cliente atendido, muita pessoa que foi assistida, né, pelo escritório de assistência judiciária. E alunos também, né, mais de 5 mil alunos já passaram por ali. E o EAJ hoje? O EAJ hoje atende o público externo em quais áreas do direito? A gente atende na área civil, né, que é o nosso carro-chefe, na área civil, direito de família, muito forte, mas em outras demandas também na área civil. E também na área trabalhista, se a gente for procurado, a gente atende. Na criminal, também é uma área forte que a gente atende. A previdenciária, né? Então, todas as demandas que a gente for procurado, a gente atende. Mas, lembrando que o cliente, né, o assistido, ele tem que encaixar no perfil de assistência social, ou seja, a gente faz uma triagem, né, preenche um formulário muito criterioso para a gente não estar tirando o cliente do mercado de trabalho, cliente potencial aí para o mercado de trabalho. Então, esse formulário que a gente preenche é bem detalhado, né, perguntando aí até o tipo de moradia, se ele paga aluguel ou se ele paga financiamento, se tem alguém doente em casa, se gasta com remédio, né? A renda da família toda, que às vezes ele não tem renda, mas alguém na casa tem renda e poderia arcar com esses custos do advogado particular, né? Então, a gente é muito criterioso e até hoje a gente nunca teve problema com o cliente que a gente atendesse, que pudesse pagar um advogado, estaria lá com a gente, né? E mesmo assim, na hora que ele assina esse formulário, tem uma declaração no final, ele declarando que todas as afirmações que ele prestou ali são verdadeiras e que ele está sujeito ainda à verificação durante o processo de todas aquelas informações e que se a gente constatar que ele pode pagar um advogado, a gente pode deixar o caso dele, né, em razão dessa possibilidade dele financeira de pagar um advogado particular. Então, esse é o perfil do nosso cliente, né? Que a gente tem esse critério não só no começo, mas esse cuidado, né? Não só no começo, mas durante todo o processo a gente também está avaliando a condição financeira dele, se a gente não está tirando ou retirando esse cliente potencial aí do mercado de trabalho. Então, qualquer área a gente pode atender, desde que o cliente atenda, encaixe nesse perfil que é a hipossuficiência econômica e financeira. É fantástico falar que aproximadamente 11 mil clientes, 11 mil pessoas já foram atendidas nesses anos todos pelo EAJ. Sabemos, nós todos aqui no direito, atuando no direito, nós sabemos que as defensorias públicas, elas não dão conta, né? São poucos defensores. Nós sabemos que a faculdade, a Univale em si, ela faz uma função social muito grande a partir desse escritório. E, Lorena, eu sei que os alunos, eu percebo que os alunos são encantados pelo EAJ. Na verdade, tem um prazo que os alunos podem ingressar lá no nosso escritório, que é um escritório, vocês que estão nos assistindo, é um escritório de advocacia amplo, né? Um laboratório, vários computadores, vários locais de atendimento. Mas, Lorena, eu tenho uma curiosidade. Por que o aluno, o nosso aluno, porque eu vejo que lá eles ficam encantados, por que você acha que os alunos ficam tão encantados quando eles chegam no EAJ? São muitos fatores, né? Eu falo assim,
Para quem não entende mais ou menos o que é o EAJ, porque às vezes é uma ideia muito abstrata para quem não é da área e quem não está inserido dentro da instituição. Mas quem já assistiu aquela série Grey's Anatomy, gente? Que é um hospital onde médicos de verdade atendem casos de verdade e os alunos, né, ali atuam junto com eles. Eu falo, o EAJ é um Grey's Anatomy, só que do direito. Então, os alunos trabalham com a gente em absolutamente todas as etapas de um processo. Então, desde o atendimento ao cliente, o aluno está lá do nosso lado, fazendo atendimento. Desde a distribuição do processo, a escrita da petição inicial, o contato com o cliente no dia a dia, as audiências, o júri, o aluno participa do júri. Então, isso de lidar com casos de verdade, e aí, de forma alguma, tem alguém diminuindo o valor de atividades simuladas, tá, gente? Pelo amor de Deus, jamais faria isso. É necessário até para os alunos que não têm a condição de participar no EAJ, né? Mas não são atividades simuladas, não são audiências simuladas, são audiências de verdade. E os nossos alunos, todos corajosos, vão de terno, gravata, pedem para poder se manifestar, né? Ali, né, conseguem participar de forma ativa dos atos processuais. Então, não tem como não se encantar, né, André? É assim, o puro suco do direito, o puro suco da advocacia, o EAJ realmente proporciona para o aluno desde a graduação, que é uma experiência muito rara, mesmo em escritórios de advocacia. Porque nós sabemos que há muitas vagas de estágio hoje em dia, a gente sabe disso, né? Mas o que, infelizmente, a gente observa é uma precarização do trabalho. Então, muitas pessoas contratam estagiários não para exercer atividades típicas de um estágio, mas para economizar na hora de contratação, por exemplo, de uma secretária, né? Ou de um trabalho administrativo que não tem necessariamente relação com o direito. E ali no EAJ, eles fazem de tudo. Eles podem realmente colocar a mão na massa, né? Não vou falar nada não, né, Vanessa? A verdade é que o time é maravilhoso também, tá, André? Né? Puxando sardinha pro nosso lado, não. Mas como é que não gosta de um time desse, né? Só professor, gente boa, todo mundo ali. Eu falo que o ambiente de trabalho, né, a Jota também é muito saudável, é muito gostoso, assim. Entre nós, o negócio flui muito bem, sabe? Então, do mesmo jeito que os alunos são apaixonados, nós também somos apaixonados por aquele lugar, assim. É um negócio que deixa o nosso coração muito cheio de alegria, por poder fazer parte, sabe? Professora Vanessa, nesse sentido, professora que está lá tanto tempo, me fala uma situação interessante, talvez, envolvendo um estagiário que passou lá pelo EAJ ou ainda está lá, no sentido de esse aluno amadureceu, alguma coisa interessante aqui para o nosso público ouvir, que eu acho que está curioso, nesses 24 anos de um aluno marcante. Não precisa falar nome, ou se quiser também pode ficar à vontade, ou só contar o caso. Olha, nós temos vários casos lá, né, de alunos que atendem o cliente e eu posso contar, eu acho que eu gostaria até de falar o nome. Pode falar, não tem problema não. O professor nosso da instituição, o professor Diego. Né? Que legal. Ele hoje é professor, né, do curso de Direito. Vamos saber os segredos do Diego. Ele foi nosso estagiário lá, ele atendia uma cliente e ele se pegou a essa cliente, né, assim, de uma forma, ele ia na casa dessa cliente e quando ele ia lá, ele voltava e falava, Vanessa, ela não conseguia ir lá porque ela tinha filhos muito pequenos. E ela falava, eu não consigo ir, porque eu não tenho dinheiro para passagem, eu tenho que levar meus filhos todos, e não posso deixar meus filhos também. E aí ele começou a ir lá, não, eu vou ir levar o documento para você, eu vou ir para você assinar a procuração. E aí ele voltava, ele falava assim, Vanessa, ela mora num buraco. Como que pode alguém morar num buraco desse? Então, assim, ele vivenciava aquilo e ele voltava, cada vez que ele ia lá, ele voltava muito impressionado, né? Com a situação que ela vivia, e ele tentava resolver o caso dela de todas as formas, não só de forma jurídica, mas de forma social também. Quando a gente tinha a oportunidade de ter uma cesta básica, ele levava lá para ela, né? E ele acompanhou essa cliente por muito tempo, o tempo que ele esteve no estágio. E aí, depois que ele formou e já era professor da Univale, deve ter 1 ou 2 anos, ele me falou, Vanessa, nesse Natal, não sei se foi o Natal do ano passado ou no outro, ele falou, nesse Natal eu tive a oportunidade de distribuir umas cestas básicas, e sabe para quem fui levar a cesta básica? Lá para cliente e tal, né? Falou o nome dela. E ela está morando no mesmo lugar, na mesma situação, né? Os meninos cresceram, e quando eu cheguei lá,
Você acredita que um dos filhos dela falou: mãe, o doutor veio aqui ver a gente e trouxe um negócio para nós. E eles me conheceram, né? Quando eu cheguei lá, agora, depois o Diego deve ter, acho que 8, 9 anos de formado. E aí falou, quando eu cheguei lá, os meninos dela me conheceram, falaram: mãe, o doutor veio ver a gente e trouxe um negócio para nós, que era a cesta básica que ele tinha conseguido, né, por ocasião daquele Natal. Então, eu vi isso, né, de um professor hoje da instituição, né, professor Diego. É muito gratificante saber que, né, na época que ele passou lá, fez toda a diferença na vida dele, né, e de forma técnica e de forma pessoal também, né. Essa é uma história que a gente carrega e que a gente ouve até hoje. Mas a doutora Lorena tem mais histórias aí para contar, né, doutora? Aí, Lorena, pode passar a bola para você. Tenho vários clientes que deixam uma marca muito bonita na vida da gente, muitos alunos também, né? Então, nós temos alunos... Assim, durante a pandemia, inclusive, André, o nosso escritório foi um dos únicos que funcionou na região. Estava tudo fechado. Estava tudo fechado. Eu fui contratada na pandemia. E aí eu ficava, gente, mas estamos funcionando? Estamos funcionando, assim, com todos os cuidados, né, com todas as precauções, mas estávamos funcionando. E aí chegou até nós um cliente que ele... Foi a primeira vez, foi um dos meus primeiros atendimentos, não foi, Vanessa? Foi. A Vanessa falou assim, eu vou te acompanhar nesse atendimento para você entender como a gente faz, né? Eu sei que você já advoga, mas o nosso atendimento aqui é diferente, porque tem toda uma avaliação socioeconômica, eu vou te acompanhar só para você ter uma noção. E aí, naquele primeiro momento, eu, conversando com o cliente, tomando as informações dele, eu perguntei o endereço dele. E ele disse para mim, o lixão. E aí eu achei que eu não tinha ouvido bem, né? Falei, não, o endereço do senhor, a rua, número, bairro. E ele falou, não, eu moro no lixão. E aquilo foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha conhecido. Gente, a gente sabe que as coisas existem, nós sabemos. A verdade é essa. Todo mundo assiste jornal, a gente sabe que existe miséria, a gente sabe da desigualdade social no nosso país, mas é muito diferente você estar diretamente com uma pessoa que se encontra naquela condição. E aí eu fiquei muito impactada. Eu agi naturalmente ali naquele momento, fiz o atendimento com ele. Ele também não sabia ler nem escrever, não sabia assinar, né? É uma coisa que... Quando eu falo que a AJ mudou minha forma de advogar, são detalhes do tipo assim, gente... No nosso escritório, você escreve ali uma procuração, um contrato, qualquer tipo de ficha de atendimento que tenha dados, você entrega esse para a pessoa e fala, você confere aqui, por favor, André, os seus dados para ver se estão corretos? E aí a gente entrega isso, às vezes, para o nosso cliente no EAJ e o cliente fala, doutor, eu não sei ler. Então, tem que confiar em você que meus dados estão corretos. Então, assim, o advogar no EAJ me mudou em vários aspectos, mas nesses detalhes que pegam, assim, bem no fundo da nossa alma, né? Mas, nesse caso... ele me disse, não, eu não tenho uma casa, eu tenho um barracãozinho que eu construí, que fica, de fato, dentro do lixão. Fica lá no lixão, não tem uma rua, não tem um número, então tem que constar na procuração que é o lixão mesmo. E aí tinha um outro cliente que morava perto dele ali, ele, na verdade, foi por indicação desse primeiro cliente, né? E aí ele não tinha telefone, para vocês terem uma noção, não tinha nada, não tinha como a gente entrar em contato com esse senhor. Então, a gente pegou o telefone desse cliente que o levou em primeiro lugar. E aí ele falou, nossa, realmente a situação dele é muito triste, ele não tem nada em casa. Enfim, a casa dele nem se pode chamar de casa, é realmente só uma barraquinha no lixão. E pode deixar que eu vou prestar esse suporte, né, de contato, de fazer essa ponte entre vocês e etc. Eu voltei tão impactada para casa que eu, enfim, comentei isso com algumas pessoas ao meu redor, de como eu nunca tinha estado numa situação como essa, eu nunca tinha me deparado com uma situação como essa. E aí começou uma mobilização entre amigos meus, né, que uma pessoa conhecia, outra pessoa que trabalhava no CIAAT, e aí disse que eles direcionavam cestas básicas para as pessoas todos os meses, e que se fosse da vontade das pessoas que moravam ali naquela condição do lixão, eles poderiam direcionar um número X de cestas básicas todo mês para essas pessoas. E aí eles ficaram extremamente agradecidos, mandaram foto para a gente, recebendo as cestas básicas, agradeceram muito, muito emocionados. Então, é um cenário que, de novo, a gente sabe que existe. Ninguém esconde isso de nós, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, mas é muito diferente quando você se depara na sua frente, pessoalmente, assim, né? E todos os alunos que passam por situações e lidam com essas situações, eles
voltam muito mais gratos para casa. Nós também, né? Trabalhar no EAJ é um exercício de gratidão diário, porque a gente acha que a gente tem problema até trabalhar no EAJ. Quando a gente chega no EAJ, a gente descobre que nossos problemas são problemas. E os meninos voltam, saem do atendimento, eles precisam até, assim, de uns 2 minutos para voltar para a órbita e entender, nossa, isso aconteceu mesmo, essas pessoas existem mesmo, né? E eu vou trabalhar para elas. Falei, isso mesmo, vai fazer o seu melhor, né? E esse cliente foi engraçado, porque eu falava com ele ficou muito tempo sendo nosso cliente. Foi. E eu falava com ele assim, seu fulano, a gente tenta falar com o senhor, a gente não consegue. O senhor precisa atender nossos telefonemas, né? Ele tinha um celular. Aí ele ficava caladinho. Aí depois ele ia lá, o atendimento dele era sexta-feira. A gente tenta falar com o senhor, a gente não consegue, só tem que vir aqui, ainda bem que o senhor veio hoje. Doutora, pode falar o que é que está acontecendo. E eu sempre indagava por que ele não atendia o telefone, por que a gente não conseguia falar com ele. Aí um dia ele teve coragem e falou, doutora, é porque eu não tenho onde carregar o meu celular. Porque, claro, né, gente, ele morava no lixão, né? Não tinha tomada. E ele não tinha tomada. E aí eu tomei aquele susto, né, porque eu não pensei nisso antes, né? Ele não tinha onde plugar o celular, a tomada para carregar, e claro que ele não tinha como me atender. Ele falou, eu dependo dos meus vizinhos para poder carregar o meu celular. Então, quando eu vou lá, eu não fico amolando ele toda hora. Eu vou lá, carrego o meu celular e fico alguns dias sem carregar, né? E aí eu até pedi desculpas para ele e fiquei reflexiva, igual você falou, né? E eu cobrei dele muitos meses, ele não teve coragem de me contar. Muito envergonhado. Depois ele falou, né, que ele não tinha onde carregar o celular. Histórias emocionantes que eu tenho certeza que o público aí também está impactado, nos ouvindo. E é muito bom, né, como vocês disseram, ver a justiça, né? Ver o aluno empolgado com a efetivação da justiça, que realmente existe possibilidades, e o EAJ está essa sementinha que muitos não teriam esse direito, e o EAJ a cada dia, de semana a semana, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, ele cumpre essa função social. Vanessa, outra pergunta curiosa. A gente perguntou de clientes, mas já sabemos que são 30 anos de curso. E o EAJ, dentro desses 30 anos, eu creio que ele está há 24, 25 anos existindo, né? E alunos? Aproximadamente quantos alunos? Eu sei que você não tem o número correto, mas aproximadamente quantos alunos nesses anos já passaram pelo escritório, pelo EAJ? Como eu disse que foram 5.000 alunos, cerca de 5.000 alunos. A gente já fez essa estatística também, né? Porque os alunos, eles podem... a gente acolhia alunos lá a partir do 7º período. Aí depois a gente começou a acolher alunos a partir do 6º período, né? E agora, quando veio a pandemia, André, a gente começou a ter maior número de vagas, porque as pessoas ficaram nas suas casas, nas suas cidades, né? E aí os que moravam em Valadares eram o menor número. E também as pessoas não saíam de casa, né? Ficaram doentes e tal. Então a gente começou a ter vaga no EAJ, maior número de vagas. E aí, André, a gente começou a receber alunos dos períodos iniciais. Eu comecei a fazer uma experiência com alunos dos períodos iniciais. E comecei a receber aluno do 5º período, do 4º período e até do 3º período. E, para minha surpresa, eu achava que os alunos do 3º período, eles não iam dar certo, não iam dar conta, né, do estágio, né, Lorena? A gente começou a ter esse receio. Mas, para minha surpresa, eles começaram a dar conta de aprender e de dar conta ali dos processos mesmo, de fazer uma petição e tal. E por que eles começaram a dar conta, né? Como eu sou professora do curso de Processo Civil 1 e 2, né? O processo de conhecimento, a parte geral ali, o processo de conhecimento, eles viam essa matéria na sala de aula e aplicavam essa mesma matéria lá no estágio, né? Então, foi fantástico isso, porque aí eu dava petição inicial na sala de aula e eles viam petição inicial lá no estágio. Aí eu dava lá as formas de citação, eles viam a citação lá no estágio. Eu falava de nulidade, eles viam algo parecido no estágio.
E isso foi fantástico, né? Foi a partir da experiência de um aluno, que era o Tiago, né? Que está formando agora, Tiago Duarte. A partir da experiência do Tiago, a gente viu que o Tiago deu conta e a gente começou a chamar outros alunos também. E foi uma experiência fantástica. Então hoje, a gente abre edital para alunos do terceiro período em diante e esse aluno pode ficar lá o tempo que ele quiser até formar, né? Antes eles podiam ficar 2 anos, depois 3 anos, agora eles podem ficar até formar. Mas a gente tem a grata surpresa de dizer o seguinte, o aluno entra no EAJ e ele fica tão bom de serviço, né, Lorena, que ele logo arruma um estágio. Fico revoltada, gente. A gente treina os meninos bom, entendeu? Aí o menino fica fera, aí ele passa em primeiro, segundo, terceiro lugar nas provas de estágio, aí tem que ir. Ai, gente, dá uma dor no coração de abrir mão dos meninos bons. Nossa, eu fico brava, mas fico feliz ao mesmo tempo. Porque eles passam nos estágios remunerados, né, que estão tendo muitas vagas, eles passam no estágio remunerados em primeiro lugar, em segundo lugar, e vão embora, né? Porque eles ficam tão afiados, tão bons, tão confiantes, tão seguros, que eles se candidatam, passam e deixam a gente, né? Mas a gente fica feliz ao mesmo tempo de saber que a gente contribuiu para essa formação acadêmica, profissional e desse aluno. E é legal também porque muitos passam e quando existe uma disponibilidade de horário da parte deles, eles falam, professora, eu vou lá fazer meu estágio, mas se tiver vaga para mim no contraturno, eu quero continuar aqui uma vez por semana. Porque lá eu vou aprender, por exemplo, estou num gabinete do juiz, eu vou aprender a sentenciar, mas eu quero continuar aprendendo a advogar aqui. Então é muito legal quando o aluno tem essa disponibilidade, claro, nem todo mundo tem, mas quando ele tem, ele demonstra esse apego também, né, com a EAJ e reconhece a importância do EAJ para a formação profissional dele. Muito legal. É muito interessante a fala de vocês, pelo fato do curso estar recebendo alunos no EAJ já em períodos iniciais, é algo muito positivo, porque a nossa DCN, que é a nossa legislação maior do curso de Direito, ela fala já claramente que esse aluno de período inicial ele já tem que ter contato com a prática. E nós sabemos que uma universidade que não tem essa estrutura que a Univale tem, ela tem essa possibilidade deste aluno ter o contato com a prática. E eu vejo, a gente vai nos gabinetes de promotores, juízes, e muitos deles falam, aonde eu mais aprendi é no EAJ. E ouvir isso é muito bom. Realmente eu tive a prática jurídica lá no EAJ. Então você, aluno que está aí em períodos iniciais, tem jeito, vem para o EAJ, na Univale você já está. E você que está nos ouvindo, que quer ingressar num curso de Direito de qualidade, você pode ter certeza, aqui na Univale, desde os períodos iniciais, você tem esse contato com a prática jurídica, com essas feras aqui, tá? Essa equipe, essas meninas aqui feras, aqui elas estão representando, mas tem muitos outros aí que elas já falaram que eles, com toda excelência, vão te capacitar para uma melhor formação. Nesse sentido, tem o EAJ, a gente sabe que ele faz um evento que fica na história. Eu queria que vocês me falassem detalhes do Balcão da Cidadania. E, Vanessa, eu lá na coordenação, pessoas externas de São Paulo, me parece, me dá a ideia do Balcão da Cidadania para me levar para a minha faculdade, para São Paulo, que eu fiquei sabendo que ele existe em Valadares, na Univale. Fala um pouco aí das experiências lá do Balcão da Cidadania, o que é o Balcão da Cidadania? O Balcão da Cidadania realmente essa iniciativa que foi do curso de Direito, né? Mas hoje ele é o Balcão da Cidadania da Univale, né? Da universidade, está no calendário acadêmico, e é com muito prazer, né? E com muita dedicação que a gente também organiza, né? Pelo EAJ e pelo curso de Direito, o Balcão da Cidadania. Então, ele é um evento anual, né? Mas esse ano a gente fez 2 Balcões da Cidadania, realizamos 2 Balcões da Cidadania, um no dia 1º de abril e outro agora no dia 26 de agosto. É uma prestação de serviço para a comunidade local, né? E a gente convida todos os cursos da universidade para poder colaborar e prestar seu serviço nesse dia. Então, vem todos os cursos de odontologia, vem com análise da lesão de boca, o curso
de farmácia, curso da saúde, né? De farmácia, com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, o que mais? Nutrição, com as orientações nutricionais adequadas, bioimpedância, né? Até, tá, gente? Bioimpedância, análise postural, curso de fisioterapia. Isso. Curso da estética, fez até massagem. Teve massagem, né, no período passado. A brinquedoteca, gente, é um sucesso. Nossa. Através do curso de pedagogia, né? Então, o curso de medicina vem também, já tem 2 edições que o curso de medicina vem. O curso de psicologia fala de comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Contábeis com... A abertura de MEI, né? De microempresas individuais, né? Isso. Então, tem vários cursos da universidade que vêm prestar o seu serviço nesses dias. Então, vem os professores, vem os alunos do curso para poder prestar. Gente, eu vou ter que tirar, porque tá incomodando aqui, você tá em casa. Tá caindo meu cabelo aqui, muito liso, né? Então, eles vêm para prestar o serviço nesse dia do Balcão da Cidadania. E o carro-chefe do balcão sempre são as conversões de união estável em casamento. Então, são aqueles casais que já moram juntos e eles vêm converter, quer dizer, transformar a união estável em casamento. Gente, e é um sucesso esse casamento, né? A gente acaba o balcão no sábado, na segunda-feira, André, já tem gente ligando, perguntando quando que é o próximo balcão. Porque a gente tem um cuidado todo especial de organizar um cantinho ali para os casais tirarem foto, né? Para eles receberem um bolo, né? Que a gente recebe das padarias, que eles doam esse bolo para os casais. Então, assim, é um sucesso, realmente é um sucesso esses casamentos que a gente faz. O pessoal chama de casamento comunitário, mas, na verdade, é um processo, né? Os casais fazem uma inscrição prévia, lá no EAJ mesmo, e aí eles trazem toda a documentação provando que já moram juntos, né? Que já têm filhos, né? E que já moram juntos, e a gente converte, transforma essa união em casamento. E a grande vantagem é que o casamento retroage à data que eles começaram a viver juntos. Então, tem casais que têm 40 anos que moram juntos, 20 anos, né? Então, o casamento deles, para fins dos direitos, né? Resguardar os direitos, para fins dos filhos, direitos patrimoniais, e os filhos ficam felizes de ver que aquela união dos pais, ela foi reconhecida desde o tempo que eles começaram a viver juntos. Tem casamento que a gente faz do pai e do filho, o filho casa junto com o pai, né? No mesmo dia, no mesmo evento, e aquilo se tornou já, o casamento oficial da vida deles. Eles já chamam os parentes, fotógrafos. Esse ano acho que teve um casal que levou quase 40 pessoas para o dia lá. É uma festa. É o evento da vida deles, É o evento da vida deles. Eu falo com os meninos, olha, não encara isso aqui como papel, porque a gente só vê, às vezes, o nome da pessoa, a identidade, CPF, um número de processo protocolado, não encare como um procedimento. Isso aqui é o evento da vida deles. Do mesmo jeito que a gente se prepara a vida toda para uma cerimônia de casamento, eles também vai de vestir de noiva, leva buquê bem bonito, né? Então, tem até daminha. A daminha, pajem, assim, bonitinho, com roupinha de casamento. Lindo, gente, a coisa mais linda do mundo. Joga o buquê. Joga o buquê. Tira foto com a mão entrelaçada em frente ao bolo cenográfico. A gente coloca um guaranazinho lá, dá tudo certo. Pra fazer as calcinhas, né? É muito legal, é muito emocionante. Muito legal. E teve um caso, se eu puder contar esse caso, ele deve ter acontecido há uns 10 anos atrás. A senhora chegou para fazer a inscrição e aí eu quero falar que os estagiários todos ficam envolvidos nesse evento. Desde as inscrições, eu chamo meus alunos lá de terceiro período, eles ficam, André, encantados. Esse ano meus alunos falaram, nossa, se a gente soubesse que era tão bom, a gente já tinha ido no período passado. Então, eles estão encantados com o balcão. Ano que vem a gente quer ir de novo, a senhora chama a gente, encantados com trabalhar nas inscrições, no evento, no dia. Não, eles estão encantados, né? Porque são alunos de períodos iniciais que já começam a lidar com o público, com o atendimento, com a organização de eventos, né? A Univale é muito, os direitos, a Univale é muito, como é que eu vou dizer, oferece muito para o aluno nesse sentido aí, que o aluno já começa a trabalhar, a ver o direito na prática, né? E tudo ajuda, porque o direito não é só papel. O direito é gente, né? O direito é vida. Então, isso é muito bom para o aluno. E há uns 10 anos atrás, veio uma senhora para fazer a inscrição,
mas não trouxe o marido. Aí veio meu estagiário, ô, professora, eu vou dispensar, porque não trouxe o marido. Espera aí que eu vou lá ver. Aí fui conversar com ela. Ah, o meu marido está com câncer, doutora, ele não tem como vir aqui. Aí eu falei, mas se eu liberar a senhora fazer a inscrição, no dia do evento, ele vai conseguir ir lá casar? Ah, eu acho que ele consegue ir. Aí ela falou assim, não, mas ele não consegue andar. Aí eu falei, se eu mandar um carro da Univale buscar ele lá? Ah, se a senhora mandar um carro, ele consegue vir. Aí o carro traz ele. Então tá, pode fazer a inscrição do casamento. Aí a estagiária fez, e no dia do evento, o carro da Univale foi buscar. Os motoristas têm aquela van, né? Foram buscar. Aí voltaram. Vanessa, não tem como o homem vir, ele está muito mal. Era um câncer terminal, eu acho que de pulmão, uma coisa assim. Se a gente trouxer o homem vai morrer no meio do caminho. Não tem como trazer, né? Ele morava lá no Elva Massa, se não me engano. Aí, como tinha alunos ali da enfermagem, né? Eu pedi à professora para disponibilizar um aluno para poder ir lá ver como que o senhor estava. Aí voltaram lá com os motoristas, aí o aluno ligou de lá. Vanessa, eu não vou levar esse senhor, porque ele vai morrer no meio do caminho. O homem está com sonda no pulmão, está com oxigênio, e eu não vou me responsabilizar por levar esse senhor, não, porque ele pode morrer no meio do caminho. Então tá, volta todo mundo. Aí voltaram, né, o pessoal voltou. Aí eu conversei com o juiz e com o promotor. E falei assim, será que tem jeito de alguém ir lá para casar esse senhor? Aí o promotor falou assim, eu vou. O doutor Fábio, na época, né? Ele falou assim, eu vou lá. Pode arrumar o carro, arrumar a van, que eu vou lá para casar esse casal. Aí a dona me ligando, né? Não deixa você casar, não, pelo amor de Deus, que o sonho da vida dele é casar comigo. Ele falou que não quer morrer sem casar comigo. Eles viviam juntos, André, há 43 anos. Eles eram solteiros, os dois, viviam juntos há 43 anos, eles tinham filhos, acho que tinham netos também. E ele falou, doutora Vanessa, o sonho da vida dele é casar comigo. Ele falou que não quer morrer sem casar comigo. Eu falei, não, a senhora espera aí. O pessoal vai aí para casar vocês. A senhora é católica ou evangélica? Eu sou católica, porque tem algum problema? Não tem problema nenhum. E na época eu chamava um pastor e chamava um padre, né, há 10 anos atrás, para poder dar uma bênção para os casais ali no balcão da cidadania. E aí eu falei, não, a senhora espera aí que o pessoal está indo aí para casar a senhora. E aí foi todo mundo na van. Foi os motoristas, foi o doutor Fábio, que é o promotor de justiça, e foi o nosso chefe na época lá, né, o diretor, foi também. E aí ficaram lá um tempo, e o padre foi, né? Acho que eu falei, né? Eu pedi o padre para ir, expliquei a situação, e o padre falou, não, eu vou lá ver o casal. E aí ficaram lá uma meia hora e voltaram. Aí o primeiro que eu vi foi o promotor. O doutor Fábio falou, nossa, foi maravilhoso, você fez uma boa ação, e saiu. Aí depois chegou o diretor, né, da Univale, e falou assim, Vanessa, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Você não sabe o bem que você ajudou a fazer. Porque a casa dessa senhora estava em festa. A vizinhança estava toda na casa dela. Ela fez um almoço para poder esperar esse casamento. E o senhorzinho estava na cama, muito fraquinho. Ele sentou e falou, eu preciso calçar. Aí eu falei com ele, não, você não precisa calçar. Não, mas eu já estou em casar, ué. Como é que eu vou calçar? Como é que eu vou casar sem descalço? Aí o pessoal calçou ele ficou sentado. E aí o promotor, né, viu as testemunhas, fez lá o casamento, né, era uma audiência para fazer o casamento, viu que eles moravam juntos há 43 anos mesmo. O padre viu que eles não tinham nenhum impedimento para casar, fez o casamento deles na Igreja Católica e falou que vai voltar mais tarde para eles assinarem um livro da Igreja Católica. E então fez o casamento no civil e fez o casamento na igreja também, na Igreja Católica. Vanessa, a família ficou em festa.
foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida, foi a cena desse casamento. E ela ficou te esperando lá, falou que você tinha que ter ido lá ver e que você tinha que ter participado. E ela vai estar esperando sua visita lá. Eu falei, depois eu vou lá visitá-la. E aí, 16 dias depois, 16 dias depois, numa segunda-feira, e aí, 16 dias depois, ela foi lá no EAJ, numa segunda-feira, e falou comigo assim, doutora, vim aqui te dar um abraço, vim te agradecer, porque a senhora realizou o sonho da vida do meu marido. Ele falou que não podia falecer sem casar comigo, que era o sonho da vida dele. E eu vim aqui pegar a certidão de casamento, porque ele faleceu hoje de manhã. E eu falei, nossa! Ela falou assim, não fica triste. Eu não quero que a senhora fique triste, porque a senhora realizou o sonho da vida dele. E ele, eu tenho certeza que foi embora feliz. E eu estou muito feliz. A senhora não sabe o bem que a senhora fez através desse casamento no balcão da cidadania. Na Univale. Emoção aqui no nosso podcast. Gente, o nosso tempo está corrido. Já estão me falando aqui, mas eu acho que é fantástico trabalhar na Univale, no EAJ. Só de ver que todos esses casais não têm condições. Um casamento, ele é caro no cartório. Lá, convertendo a união estável em casamento, cumprindo todos os requisitos, ele não paga nada, além de receber da Univale toda essa estrutura dos cursos, não só o curso de Direito, vários outros cursos estão lá. Só uma pergunta, quantas conversões de casamento já nós temos nesses anos todos? Cerca de 2.000 conversões. 2.000 é um número muito grande, muito alto. Paramos na pandemia, mas retornamos com todo o gás. Eu queria, na verdade, agradecê-las, né, pelo esse trabalho. E tem uma última pergunta, a partir de uma frase, uma palavra. Defina Univale, defina EAJ, defina curso de Direito em apenas uma palavra, uma frase para vocês. Eu gosto muito de uma do Carl Jung, que domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Para mim, isso resume o EAJ, porque o aluno pode chegar cru de tudo, não saber de nada, não saber o que é um artigo de lei. Está lá no terceiro período aprendendo o que é petição inicial, mas ele sai de lá transformado, em todos os aspectos, sabe? O que não pode faltar na EAJ, a gente fala. E que uma pessoa, para estar na EAJ, tem que saber mexer com gente, lidar com gente, né? Tocar uma alma humana com a própria alma. Para mim, é essa frase que resume o EAJ. Muito cruel você pedir para falar uma frase para mim, né, André? Uma palavra, uma frase. Não, só meu tempo esgotou. Eu quero dizer que esses dias eu estava consultando na internet e vi que o EAJ é o terceiro no país que tem número de processos, né? Nossa, terceiro laboratório do país. Brasil, que é enorme, o melhor EAJ, né? Núcleos, laboratórios de aluno em números, é na Univale. Então, para você, aluno, para nós, professores, é um orgulho muito grande. Muito grande. Desculpa, mas eu tive que te cortar. Essa fala eu tive que cortar. Né? E trabalhar no EAJ é vida, né? É vida. Então, quem quiser ver o que é vida, sentir a vida e promover vida, né? Pode se chegar. Eu falei aluno de terceiro período, mas chegue o primeiro, chegue o segundo, pode se chegar, porque ali é vida, é promover vida e é viver também, né? Porque quando você leva a vida, você também transforma a sua vida. E, André, eu não estou nem um pouco cansada, nem um pouco desanimada, tá? Porque quando chega aluno novo, né, Lorena? A gente renova as nossas energias, a gente renova o nosso vigor, a gente renova a nossa vida e a gente está esperando alunos. Amanhã nós vamos receber alunos novos. Opa, tem edital vigor, aí, hein? Né? Com todo o vigor, com toda a energia, com toda a nossa, nosso abraço, nosso acolhimento. O EAJ é vida e a gente está esperando os alunos que estão no curso e os alunos que vão se chegar a partir de agora. Sejam muito bem-vindos.
Gente, foi muito bom falar com vocês. É um orgulho para mim trabalhar com vocês, estar no mesmo time de vocês. Igualmente. Quero parabenizá-las por mais 30 anos, né? Para que cada dia esse vigor, essa vida que a professora Vanessa disse, nós possamos contagiar os nossos alunos, o nosso curso, e fazer desse curso cada vez mais qualidade no nosso estágio em todas as áreas. Nós ficamos por aí e em breve teremos mais um setor para a gente falar do sucesso dele.